Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que já deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para que o YouTube possa dar visibilidade ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos. Nós estamos estudando no momento os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, lá no momento da codificação do espiritismo, eles dividiram os espíritos em 3 ordens e 10 classes. Isto para que possamos ter uma compreensão de como os espíritos se comportam de acordo com seu grau evolutivo. Lembrando que esta classificação não é definitiva. Os espíritos vão mudando à medida que eles vão evoluindo. Eles vão crescendo consciencialmente e vão subindo os degraus que aos poucos vão nos conduzindo ao topo desta evolução, mas isto acontece muito lentamente. Nas semanas anteriores nós estudamos os caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Estudamos também a 10ª classe, que é a dos espíritos impuros. Estudamos também os espíritos da 9ª classe, que são os espíritos levianos. Da 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios. E agora vamos estudar os espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores, para podermos fechar os estudos relacionados aos espíritos imperfeitos. E na questão 105 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica como funciona o comportamento dos espíritos da 7ª classe, que são os espíritos neutros. E ele diz o seguinte: os espíritos neutros não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se a coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Muito bem, meus prezados irmãos, a grande maioria da humanidade talvez seja assim, né? Dependendo da condição, pendem para o bem, dependendo da condição, pendem para o mal. Buscam o bem se isso for bom para eles, mas também buscam o mal quando há uma provocação. Muitas pessoas aparentemente boas porque não tiveram oportunidade de fazer o mal, mas quando são provocados se envolvem em projetos de vingança, ódios, mágoas terríveis, até mesmo chegando ao ponto de efetivamente se tornarem criminosas, porque de fato não estavam ainda prontas, amadurecidas o suficiente para vencer as tentações, e eles se deixam levar por essas tentações com muita facilidade. Mas também podem pender para o bem. E muitos destes que pendem para o bem, eles se envolvem com o bem e vão crescendo espiritualmente mais rapidamente, embora no início do processo fossem apenas neutros, não tinham tendência nem para o bem nem para o mal. E se comportam assim como encarnados e também como desencarnados. Você pode observar que ao longo de nosso estudo nós vamos nos identificando com algumas características dos espíritos imperfeitos, porque a imperfeição está dentro de nós ainda. Se fôssemos espíritos melhores, não estaríamos habitando um planeta de expiações e provas. Mas uma das características também muito marcantes dos espíritos neutros está nesta condição que Allan Kardec levanta aqui. Eles apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. É interessante isso porque isto aqui alimenta um tipo de arte no mundo, né? Especificamente no Brasil, nós vemos a atração de multidões para as músicas que alimentam a grosseria, como é o caso do carnaval, onde existem grupos que exageram nas suas festas, e esta grosseria também está na música chamada de sertanejo universitário, onde artistas se apresentam fazendo altíssimo consumo de drogas, principalmente o álcool, fazendo uma apologia escancarada ao uso de uma das drogas mais destrutivas que existem, que é exatamente o álcool. Existe também
A música que atrai principalmente jovens, que é o funk, onde existe uma apologia escancarada à viciação sexual, grosseiramente explorando o corpo da mulher, que agem sem nenhum respeito por si mesmas e ensinando crianças e jovens a agir dessa forma. E não há inocência nisso, porque isso depois vai ter reflexo na vida da pessoa. Outra situação relacionada ao rap, onde há uma apologia escancarada ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, ao uso de armas. E isto atrai multidões. Outro fator é a atração que os filmes violentos ou filmes de terror exercem sobre muitas pessoas, atraindo-os para a vivência daquilo que traz enormes desequilíbrios por ligar a mente exatamente àquilo que está dentro da alma da pessoa. E ela vem para uma vida para poder eliminar aquilo, mas muitas vezes não conseguem. E existem muitas outras formas de comportamento que alimentam esta tendência do ser humano a caminhar para o bem ou para o mal de acordo com o vento sopre. Às vezes estamos muito voltados para coisas boas, mas no momento seguinte já estamos voltados para aquilo que há de pior e mais destrutivo no ser humano. Mas continuando o nosso estudo, Allan Kardec explica como é o comportamento dos espíritos imperfeitos da sexta classe, que são os espíritos batedores e perturbadores. Propriamente falando, estes espíritos não formam uma classe separada pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as camadas da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não decorrem de uma causa acidental ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada normalmente os deixam como atribuições dos subordinados, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Então, meus prezados irmãos e irmãs, os espíritos batedores e perturbadores, eles têm uma forte ação sobre as leis da natureza. Eles podem, inclusive, agir para provocar eventos que interferem nas leis naturais. E eles não formam uma classe separada, porque em todos os espíritos da terceira ordem, sejam eles os neutros, os pseudo-sábios, os levianos, os espíritos impuros de um modo geral, todos têm esse poder de agir sobre as leis naturais. Eles são capazes de provocar tempestades, eles são capazes de provocar maremotos, terremotos, inclusive agindo lá no centro da Terra. A força deles é contida pelos espíritos superiores. É preciso deixar bem claro que as leis físicas que regem a natureza, elas foram criadas por Deus no início da criação. As leis que regulam a natureza, elas são naturais e elas agem por si mesmas independente da ação dos espíritos. Mas os espíritos também podem interferir na lei natural, criando situações sob o comando dos espíritos superiores. E estes espíritos são aqueles também que provocam efeitos físicos. Mas para poder provocar efeitos físicos, eles precisam do ectoplasma. Muitos médiuns percebem a presença dos espíritos dentro de suas casas, porque eles fazem barulho, eles simulam o ruído de uma porta se abrindo, de coisas caindo, de passos andando pela casa. Existem situações de lugares onde houve muito sofrimento, como prisões ou senzalas, em que ainda se ouvem naqueles lugares, por exemplo, o arrastar de correntes,
ou situações de gritos, porque ali naquele lugar concentrou-se muito ectoplasma e estes espíritos têm o poder de agir sobre a matéria, inclusive interferindo nas leis naturais. A chuva acontece por si mesma, mas os espíritos podem impedir que a chuva aconteça, assim como eles podem fazer com que uma chuva se transforme numa tempestade, principalmente quando existem forças kármicas terríveis que atraem a ação desses espíritos, provocando então desencarnes coletivos ou mesmo deslizamentos, quedas de muralhas naturais, enchentes. Muitas vezes esses espíritos provocam essas situações porque eles são atraídos pela concentração das energias kármicas daqueles que vão ser vítimas dessas ações. Eles são espíritos que têm o poder de agir sobre a matéria. Este foi o nosso vídeo de hoje. E se você não entendeu alguma questão, quer fazer alguma pergunta, você pode efetuar essas perguntas aí nos nossos comentários, que nós vamos responder para você. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.